Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém, glória a Deus. Feliz ano novo a todos. Estão felizes? Eu estou muito contente, porque estamos participando desta campanha. Eu não posso atuar todos os dias aqui na casa, mas estamos no campo, e no campo trabalhar. E ontem eu estava no Curitibano e eu vi uma massa de crente dentro da igreja, numa dia de semana, numa quarta-feira. E isso demonstra um despertamento da igreja. E eu fiquei muito feliz que parecia um culto de domingo, de tanto crente bonito, cheiroso que estava ontem na casa. E quando eu chego aqui, eu vejo também muitas pessoas. E isso é motivo para a gente começar a glorificar o nome do Senhor. E eu estou aqui muito feliz pelo convite que o pastor Amorim nos oferecido a essa oportunidade. E cremos que Deus vai falar com o povo. É assim que nós queremos e desejamos já nesse começo de ano. E eu faço uma pergunta a você. A quem você veio escutar? A quem você veio escutar? É Ele que você quer ouvir? Então abra o seu ouvido e deixe que a palavra desça ao seu coração. E tudo será modificado. Porque esta é a campanha, esse é o tema, mudança. E tem coisas que precisam mudar. E não só em ambiente, mas em nós. Nós somos o maior ambiente a ser mudado. E eu quero crer que este começo de ano, Deus já está modificando coisas. Deus está modificando nosso país. Deus está modificando a ordem que estava antes para o nosso país. Isso para dizer que tem chuvas de bênção vindo para a nossa igreja. A igreja é a maior, que vai ser a maior atingida das bênçãos do Senhor para esse ano. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Do jeito que vocês estão, por favor, abra sua Bíblia no livro que Paulo escreveu aos Romanos, por favor, capítulo 12, verso 2. Não tem como falar de mudança de hábito sem falar sobre transformação de mente. Porque tudo vem do nosso pensamento, da nossa mente, para as coisas acontecerem. E eu quero crer que o Senhor mudará muita mente aqui. O Senhor transformará a mente. E só quem pode realmente fazer é Jesus. Não tem outro que pode modificar a nossa maneira de pensar. Romanos 12, verso 2 diz, todos acharam? Amém, glória a Deus, diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Pode se assentar, igreja do Senhor. Faço votos de um ano abençoador a todos os membros dessa igreja, aos nossos pastores, obreiros da casa do Senhor, em nome de Jesus. Amados, eu fiquei a meditar nessa mensagem, e ao estudá-la, eu percebi algumas questões. E eu até peço ao Cláudio, se quiser me ajudar aí, Cláudio, pode colocar, né? Já sabe o quê? Ele até já sabe o quê. Daqui a pouco vocês vão saber o quê. Porque ajuda. Eu falo que o tangedor ajuda na hora, né? Dá uma ajudada boa, né? Para nós pregarmos. Mas o fundo musical ajuda bastante. Queridos, mas não é isso, sobre isso que quero falar. Veja bem, falar sobre mudança de hábito, sem que haja, primeiramente em nós, o desejo de mudança, é uma maneira que a gente começa esse ano pensando diferente. E a pergunta que eu faço para você, já iniciando aqui: como você tem pensado? O que você tem já pensado para esse ano? Ao longo da tua história e para aquilo que você tem para oferecer a seu Deus. E pensando dessa maneira, se a gente começar a mudar nossa maneira de pensar, eu acredito que muitos hábitos ruins
também vão ser deixados no meio do caminho. Só que é interessante que todo começo de ano, eu não digo que todos, não vou colocar, né, na totalidade, mas algumas pessoas, elas têm um hábito, e o hábito de fazer, né, aquelas velhas promessas. Hoje eu digo as novas, porque começa no começo do ano. E essas novas promessas começam dizendo o quê? Olha, vamos traçar meta. E quais são as nossas metas? Às vezes tem pessoas que elas descrevem metas como ler livro, começar lendo mais, se informando mais, tendo um autoconhecimento melhor. E aí ela começa a fazer o quê? Ela começa a comprar. E comprar livro. Ela vai para a livraria, ela vai lá no Amadeu e começa a comprar livro, porque ela está empolgada com a meta que ela começou a traçar. Então ela começa a comprar o livro, só que o problema não é comprar. Comprar a gente compra, a gente está até com vontade. O problema é ler. A gente chega, dá uma olhada na capa, lê o primeiro, né, capítulo. Ai, está cansado, boceja e coloca o livro lá na cabeceira. E a gente vai empilhando o livro e vai fazendo aquele objeto, já um objeto, já não é mais um manual, uma autoajuda. Já se torna um objeto para a gente colocar alguma coisa em cima para ficar bonito na estante, ou quem sabe até na cabeceira da cama. E aí a gente percebe que a nossa meta não foi atingida. Eu não consegui ler um livro. Aí eu faço aquelas promessas diárias, que é normal de todo ano. Vou fazer caminhada, porque a caminhada é boa, me faz bem para o meu físico. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou comprar meu tênis novo para fazer a tal caminhada. E compro o tênis, mas não é que eu não tiro da caixa. E o tênis fica lá guardado no mesmo lugar. E aquele traço de meta também é falido. Aí eu faço algumas promessinhas de não tomar o tal refrigerante que faz tão mal para a saúde. Eu acho interessante isso. Esse eu compro e esse eu tomo. E aí eu lembro que eu tinha traçado uma meta de não tomar refrigerante. Isso eu estou dizendo para vocês de algumas coisas, de muitas outras que vocês podem aí traçarem no discurso ou no longo da sua vida, que você faça promessas, mas muitas vezes a gente acaba deixando os hábitos ruins tomarem conta novamente, e a gente não produz mais, e volta a estaca zero, como foi no ano 2018 que já se passou. Agora, há uma coisa muito diferente que eu quero trazer para você. É que às vezes a gente quer até deixar os hábitos maus. A gente até tem um desejo bom. E é bom isso, a gente ter desejos bons. O problema é colocar em prática aquilo que a gente deseja de fato. Aquilo tem que gritar mais forte dentro de nós. Mais do que a não vontade de fazer. E aí eu fico imaginando, se nós queremos mudar esse ano e nossos hábitos, mudar para novos hábitos e hábitos bons, o que nós devemos fazer? Primeiro, não se acostumar com aquilo que já se passou. Não se acostumar com o velho. O ano que passou já passou. Lá a gente conseguiu alcançar ou não. Mas aquele ficou. Agora a decisão é sua. O que você vai fazer daqui para frente. Esse ano, ele não pode ser um ano em que você faça de 2019 um ano de 2018 repetido. Deus quer e deseja esse ano que você não se acostume com aquilo que te atrapalhe. Os maus hábitos, igreja, nos atrapalha. Nos traz deficiência espiritual. E não nos faz focar naquilo que Deus quer para a nossa vida. Agora, quando a gente começa a viver e mudar esses pensamentos nossos, e dizer ao Senhor, Senhor, Tu pode mudar os meus pensamentos. Porque às vezes na nossa vontade própria não se tem. Essa vontade que está aí dentro de nós, às vezes não existe. Porque a gente se acostuma tanto em fazer algo, e é costume mesmo,
que até sendo ruim, a gente continua fazendo. E a gente não percebe mais que aquilo se tornou ruim para nós. Mas essa noite Deus te trouxe para dentro dessa campanha, que não pode, né, Serginho, virar dogma para a nossa vida. Não é porque eu não estou aqui que eu não vou ser abençoada nesse ano. Por favor, nós estamos aqui porque nós estamos fazendo o quê? Mudando alguma coisa dentro de nós. Nós estamos tentando fazer modificações. E começar modificando dentro da casa do Senhor, vindo à casa dele, ouvindo a sua palavra e fazendo exercício dela em nós. Aí as coisas funcionam de maneira diferente. Aí a campanha não se torna um dogma, que só quem veio recebe, só quem veio é abençoado, só quem veio vai ter um ano de prosperidade e de colheita farta. Não, queridos, aquele que não veio, se ele modificar aquilo que ele tem dentro dele, ele vai ser tão potencial como você, que de repente está aqui e não modificará nenhum dos seus passos. Halabassubricandalai. Agora, quando um hábito ruim se torna tão ruim para nós, quando começa a nos prejudicar o nosso potencial. Cada um que está nessa casa aqui, cada um tem um potencial, irmão. Não importa em que área que é esse potencial, mas cada um de vocês tem um potencial. E o Senhor, Ele qualificou esse potencial a cada um de vocês. Ele colocou já e Ele investiu drasticamente na sua vida e no seu potencial. Agora, quando você continua a viver como você viveu ontem, o passado, aquilo que seria bom, potencial para a sua vida, acaba prejudicando a sua vida espiritual, material e assim sucessivamente. E aí eu quero que você abra, por favor, a carta em Romanos. Capítulo 7. Eu vim falar o que Deus me mandou falar. E eu vou falar. Doa quem doer, viu, irmãos? Porque para mudar hábito, a gente às vezes tem que cortar o mal pela raiz. Pela carne. E mexer com a carne não é fácil, viu, irmãos? Eu confesso que não é fácil. Romanos 7, verso 15 até o 24. Aquele que achou, vai acompanhando. Aquele que não achou, escute. Diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse o faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que está guerreando contra a lei da minha mente e me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eis aí a meditação. Eis aí o que Paulo está falando dentro desta carta. É um conflito, é uma guerra. É uma guerra dizer eu não quero mais ser desse jeito. É uma batalha em dizer eu não quero fazer desse jeito mais. Eu quero modificar o meu modo de agir. Eu quero modificar o meu jeito de falar. Eu quero modificar as minhas ações, que às vezes parece politicamente correta, mas está fazendo mal para você.
E tão mal, que até as mentirinhas que a gente cola para dizer que é verdade, se torna hábito ruim. E eu estou dizendo para uma igreja em que Paulo está dizendo que ele não queria fazer, mas havia algo, uma guerra entre ele e a carne e o pecado, que estava assediando ele o tempo todo. Era uma guerra espiritual. E ali nessa guerra, quem venceria? O mau hábito? Ou uma mente renovada e querendo ser transformada todo dia um pouco? Eu acho interessante dentro dessa carta que ele fala duas coisas da mesma maneira. Pastor Amorim, ele diz: e o pecado que habita em mim. E o pecado que habita em mim. Quem você pensa que você é? E o pecado que habita em mim. Nós estamos sendo assediados o tempo todo para modificar nossas atitudes. Mas o Senhor chamou você para essa campanha, para modificar esse ano as suas atitudes. Vai ter que ter mudança, irmão. E tem que começar em você. Você vai ter que guerrear contra isso. Porque aí não tem uma magia, não tem uma vara, não tem aquela varinha da fada madrinha que vai chegar, vai bater na cabecinha do irmão e vai dizer: transformo você no novo irmão. Não, isso é uma guerra que é travada em nós para que nós conseguimos lutar contra aquilo que habita em nós. E o que precisa ser feito? Alguém pergunta: lute, comece, diga: eu quero, eu estou disponível, Senhor. Eu desejo essa mudança de hábito. Aí alguém vai dizer: mas irmã Carmen, o que é esse hábito que você está falando e que a igreja está aí tenazmente falando? Eu digo hábitos. Vamos falar o ruim. Vou dizer apenas alguns, não vou dizer todos. Até porque cada um sabe dos seus hábitos. Eu digo que os bons têm que ser conservados e preservados em nosso coração. Mas o ruim, irmão, tem que ser exterminado. E tem que pedir graça, pedir poder do céu para que isso aconteça. Há hábitos, por exemplo, nós temos um culto que começa a que hora? Que hora, gente? Vamos lá. 19 horas num domingo, num dia de semana, 20 horas. Que hora que você chega? Começou. O meu hábito, regra, é chegar 5 minutos antes de começar o culto. O meu hábito, irmã, é chegar meia hora depois. Eu já percebi isso. Tem gente que chega às 8h30, num culto que começa às 7. E ele vem com o coração tão disponível, né? Como se ele pudesse ser o melhor da casa. E aí a gente acha engraçado, porque daí a gente quer que aqui funcione tudo, o que deveria começar por aqui. Ele quer que funcione tudo de maneira boa para o lado dele. Mas aí eu digo: quer mudança? Comece com a mudança do teu horário, a sua disposição de vir à casa do Senhor. Eu sei que é muito difícil. Eu não sei se todos moram como eu, logo ali. Eu moro na Vila C, gente. Eu moro pelo menos uns 15, 16 quilômetros longe daqui. E eu sempre chego no horário, ou pelo menos tento fazê-lo. Chegar no horário. Isso é meu hábito. Eu gostaria de voltar a alguns hábitos que eu comecei no começo do Evangelho. Que era chegar meia hora para orar. Mas o que é orar, gente? Cansa muito, né? Ficar ali 15 minutos que for para oração, cansa. Que hábito é esse que tem que mudar, irmã Carmen? Pois é. São aquilo que começa a arder em nós, doer na nossa carne, porque tem que ser cortada. E quando ela corta, ela diz ai. Tudo que é cortado na carne pelo pecado vai doer em você, vai doer em mim. Mas eu tenho que te dizer algo: vai ser bom para você, vai ser bom para mim. E vai ser bom para o céu. E vai ser bom para a igreja. E as coisas vão acontecer. Quem crê assim? Mas é difícil da gente engolir, né? Porque é um conflito dentro de nós. É o pecado que assedia. E que está dentro de nós. E que está na hora da gente despertar deste sono. E eu acho interessante que para sair da acomodação, nós temos que crescer espiritualmente. Todo ser humano crescido espiritualmente falando,
ele se esforça. Ele tem esforço para substituir hábitos ruins para os bons. Agora, aqueles que ainda continuam praticando, provavelmente a gente chamaria ainda de meninos, que ainda estão vivendo a infância de uma vida espiritual. Mas o Senhor chamou você esse ano para crescer. Quando a gente fala crescer, a gente só quer saber de dinheiro. É carro novo, é casa nova, é tudo novo, é telhado novo, é sala nova, é sofá novo, é panela nova. Mas a gente esquece de onde realmente é importante e é infalível começar pelo um lado. Porque se você começar pelo lado certo, as outras coisas te acompanharão. E as bênçãos do Senhor te atingirão. Você não vai correr atrás dela. Elas vão estar à sua frente, sempre, sempre. Porque você fez o quê? Prioridade, reino de Deus. E as outras coisas, o Senhor acrescenta. Bom e bonito falar, né? Difícil é fazer. Difícil a gente aplicar isso em vida. E eu vim aqui como profeta de Deus para uma campanha em que todos definem apenas colheita abundante. E esquece de trabalhar o do trivial, aonde é realmente necessário para a igreja do Senhor. É onde tudo vai modificar. Seu casamento, sua família, seu modo de viver com seus filhos, tudo modificará com uma mente renovada. Você vai ser um pai diferente. Você vai ser uma mãe diferente. Você vai ser uma esposa diferente. Você vai ser um esposo diferente. Você vai ser um pai diferente, uma mãe diferente. Pensa nisso. Coloque isso no seu coração. Entenda que isso é a mudança. Agora eu quero passar uma definição sobre o que habita, né? Nessa definição que habita em nós aí, que é tão interessante, que é esse hábito. O hábito de a gente estar fazendo algo e a gente não está entendendo ainda. Aí eu peguei a definição da palavra hábito. O que significa? E olha só, escute. Disposição duradoura, adquirida pela repetição frequente de um ato, de um costume ou de um hábito. Eu vou repetir para quem não entendeu. Disposição duradoura, adquirida pela repetição frequente de um ato, de um costume ou de um jeito, um hábito de fazer. Aí eu paro e quero meditar com você. Se eu tive do hábito ruim, ou seja, eu tive disposição duradoura, eu adquiri por repetir frequentemente o mesmo ato ruim, o porquê é que eu não posso fazer pelo lado bom? É interessante isso. Se eu faço tudo do mesmo jeito, pastor Morim, Júnior, tudo do mesmo jeito, frequentemente, habitualmente, pelo lado ruim, o porquê que eu não posso mudar o meu lado e começar a fazer frequentemente, com disposição e durabilidade, com repetição, coisas boas? Aí vai você para entender, aí você não entende. Mente renovada. É quando a gente aplica isso na nossa vida. É quando a gente começa a lutar para isso, para o nosso bem. Porque é para o nosso bem. E o hábito que é bom, ele vai nos ajudar. Porém, os outros ruins nos prejudicará. Aí você para lembrar de algumas coisas em 2018. Pensa lá agora, volta a 2018. Você ficou satisfeito com a sua atuação em 2018? E eu não estou falando de bênção, tá? Porque a gente está muito acostumado só em ouvir bênção. Bênção e vitória. Tira isso agora um pouco da sua mente, tá? Por alguns momentos. Se outros virem e dizerem sobre bênção e vitória, colha, receba em nome de Jesus. Mas hoje não dá. Hoje não dá. Hoje tem que ser nessa direção. Para analisar a tua atuação do ano passado. Analisou?
Como você poderia definir a tua atuação do ano passado? O que você poderia dizer para si mesmo, não é para mim não, para você mesmo. O que foi bom para você na tua atuação como filho de Deus, como servo do Senhor, como pai, como mãe, como foi? Aí você vai fazer uma auto-reflexão. E nessa reflexão você vai olhar para trás e dizer, olha, irmã Carmen, eu fiquei devendo como pai. Eu fiquei devendo como pai porque o ano passado eu não fui tão bom pai. Eu fui muito ausente e eu não consegui seguir. Talvez você vai dizer, minha irmã, irmã Carmen, eu poderia ter atuado melhor em tal área, mas eu não consegui. E aí eu digo para você, não tem problema. Eis aí uma nova oportunidade que o Senhor está dando a você novamente. Não pelo calendário, não, queridos. Não por uma agenda, não por número, não. É por a gente entender isso dentro do nosso coração e ser uma reflexão para a nossa vida. Amasto. Agora, se você falar que a sua atuação foi boa e dizer, irmã Carmen, eu estou muito feliz, porque o ano passado eu atuei de uma maneira que eu nunca atuei na minha vida. Aí eu quero te dizer que bom, glória a Deus. Deus seja louvado na sua vida. Mas há um desafio: melhorar. Porque se eu ficar do mesmo jeito, eu vou repetir a mesma atuação daquele ano que se passou. E Deus está falando com alguém aqui que você precisa melhorar. Por mais que você foi 100, dá mais 100. Aumente mais as suas possibilidades. Quando a gente fala de tenda que se abre, né, e se estica, a gente só imagina um lugar que Deus vai ampliar para o povo ficar embaixo. Não, essa tenda também, ela tem outros resultados e outras qualificações para nós. É quando nós entendemos que quando nós aumentamos a nossa tenda, a possibilidade de coisas novas entrar para dentro dela, coisas diferentes começar a habitar nela, e dentro dessa tenda nova, Deus fazer você gerar filhos, porque a pior pessoa é aquela que deixou de gerar, nem é aquela que não gerou, é aquela que deixou não gerar mais. E aí ela para, e ela não aumenta mais a tenda, porque ela não tem mais possibilidade de gerar. Isso eu estou dizendo no espiritual. Pegue pelo espiritual. Tem hora que nós temos que começar pela fé, aumentar a tenda e começar a gerar em nós coisas novas para esse ano. E isso não é o positivismo que as pessoas usam. Não é o mercado que se ganha para poder trazer ao público uma autoafirmação de um ano legal, bacana, entusiasta, em que o povo sai todo rindo, não sabe nem de quê, mas eles estão rindo e pagaram bem para isso. A igreja do Senhor, ela é diferente. Ela não precisa pagar. Deus nos dá por riquezas do céu e abre com porta dentro da casa e dá sem medidas. E o Senhor está dizendo para alguém aqui: como foi sua atuação? Como filho de Deus, você está contente? Você está feliz aí? Como servo do Senhor Altíssimo? E não é contabilidade de alma também não, viu? Não adianta contabilizar a alma, porque ela não é nossa. Ela tem dono. Não é contabilizar o que eu fiz. É dizer como está a minha forma de agir entre eu e o meu Deus. Essa sabe, o chegar do amor de Cristo em nós e Ele se misturar em nós o tempo todo. E as coisas serem modificadas de uma maneira que vale mais do que um milagre. Ele é o próprio milagre. Em João 3:6, há um homem chamado Nicodemos. E ele chega diante do Senhor numa noite escura, quase sombria, se escondendo de toda uma religiosidade.
E ele chega diante do Senhor e ele tem uma pergunta e uma curiosidade: como nascer de novo? Como ser um novo homem? Como ser uma nova mulher? Como ser um novo ouvinte? Como ser um novo obreiro? Como ser uma serva do Senhor nova? Era um questionamento que esse homem tinha. Aí chega o Senhor e diz: convém que você nasça de novo, nascer de novo. E aí ele não entende a mensagem e ele começa a se questionar: é para mim entrar dentro do ventre da minha mãe de volta e nascer novamente? Não tem capacidade para um homem fazer isso. E de fato Jesus diz: de fato é. Você não tem como voltar para o ventre da tua mãe, mas você tem como ser transformado. Talvez você não possa voltar a ser os 20 ou 30 anos aquele crente que você era. Não dá mais. Mas tem como ser transformado. Hoje, aqui e agora. E por onde? Pela água e pelo Espírito. Por aquilo que a gente vai deixar o Senhor lavar. E por aquilo que vai queimar dentro do nosso coração. Porque o Espírito Santo, quando Ele nos pega, irmão, de verdade, Ele queima o nosso coração. E a gente quer ser nascido de novo toda hora. Se possível for, todo dia, toda hora eu quero nascer de novo. Aí eu venho falar para você que a mudança está à porta. E é necessário você se reeducar. Tem necessidade. E essa mudança, ela começa dentro de você. Tudo que você precisa do lado de fora da sua vida vai começar pelo lado de dentro. Tudo que você precisa, o que você colocar como item pelo lado de fora da sua vida, eu repetindo, tem que acontecer primeiro do lado de dentro da tua vida. Quando acontecer no lado de dentro, o lado de fora já está preparado tudo para você. De uma maneira espetacular e assombrosa. Agora, abre lá Colossenses, por favor. Abre lá. Colossenses 3:1. Não tem como começar um bom hábito pensando na mesma maneira, certo? Então Colossenses 3:1 diz: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas da onde? Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 2: pensai nas coisas vamos lá, pensai nas coisas não mais que são da terra. Você viu que o princípio é começar a se sintonizar no alto? Você começou certo ano, irmão. Você está acertando naquilo que você quer. Você está começando pelo alto. Você está pensando no céu. Você está pensando em priorizar primeiro Deus. É aquilo que o nosso jovem aqui falou, Rafael. Aquela mulher que ofertou, ela ofertou olhando para o alto. Ela honrou as suas primícias em primeiro lugar, a quem tem que ser em primeiro lugar realmente colocado. O Senhor está dizendo: se você começar esse ano olhando para o alto, se envolvendo com o alto, as coisas da terra vão acontecer sim, de maneira gradual, mas vão acontecer. Mas começa a pensar pelo alto. Lembra do que você veio fazer aqui? Aí alguém diz: eu vim receber um milagre, mas de onde? Vai lá, gente, me ajuda aí. Do alto. Você veio receber um milagre do... irmã Carmen, eu preciso de uma porta aberta de emprego, porque eu estou desempregado. Aonde que vai vir a porta do... Então tudo começa do... Se você está pelo alto,
as coisas vão acontecer, irmãos. Agora pense lá. E pensar no alto é pensar grande. Eu digo que é uma colheita exponencial, de uma grandeza muito grande, que vai expandir os seus pensamentos e seu território espiritual. E é interessante que aonde você quer chegar, aonde você crente quer chegar. Talvez alguém pode até ter uma meta e já traçou ela para esse ano. Mas tem gente aqui que ainda não fez nada. Porque ela está tão habituada naquilo que ela vive, que ela já não tem mais metas. E ela não pensa em chegar em lugar nenhum. Aonde você quer chegar esse ano? E eu quero que você feche os seus olhos por um minuto, por favor. Eu vou fazer uma lista aqui. E eu quero que você pense com os seus olhos fechados. Pense aí, na sua cadeira. Você dá as respostas que você precisa para a sua vida. Aonde você quer chegar, Rafael? Aonde você quer chegar, Rosélia? Aonde você quer chegar, Luzia? Aonde você quer chegar, Rosane? Aonde você quer chegar, Pedro? Aonde você quer chegar, Sônia? Aonde você quer chegar, pastora mulher? O que você precisa parar de fazer? Pensa. O que você precisa parar de fazer esse ano? O que você precisa começar a fazer? O que você precisa ou o que você não deve mais desistir? Que você tem que ir até o fim. E o que você não deve mais insistir? Pensou? Abra os teus olhos. Tudo isso que você falou para si, Deus escutou. Para que a sua mente Ele escuta. É um território que só Ele conhece. E Ele sabe. Você já viu programas de televisão em que promete mudança de vida? Quem já viu isso? Por exemplo, eu não sei se alguém viu, parece que vocês não estão comigo, eu não estou com você. Quem já viu no programa de televisão pessoas que falam sobre mudança de vida? Vamos lá. Por exemplo, casa nova. Dá uma casa nova para alguém. Dá um carro novo, reformado, sei lá, de maneira for. Dá roupas no guarda-roupa. E um visual bacana para a pessoa. Legal, né? É até bacana a gente ver alguém tentando fazer o bem para alguém, certo? Só que o problema não é isso. O problema é que esses tais programas de televisão, eles conseguem, na promessa, até fazer o benefício. Só que eles não podem fazer algo na pessoa. Transformação por dentro. Por que eu falo isso? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu conheci uma irmã, uma senhora de uma igreja, em que ela ganhou uma casa nova. Ou seja, uma casa reformada, vamos dizer, não nova, desculpa. Uma casa reformada. Ela tinha uma casa meia boca. Então alguém foi lá, um programa de televisão a viu e decidiu partir para cima e arrumar a casa dela e transformar aquela casa num pedacinho de céu. Arrumaram a casa da mulher, deixaram lindo. Tudo novo, cama nova, telhado novo, pisos novos, tudo novo. Só que o problema não é esse. Ela ficou muito feliz, foi feito até um culto, sabe, na casa da mulher. O programa de televisão foi lá, filmou. Nossa, todo mundo ficou, que legal, fulana ganhou uma casa nova. O problema não foi aí. O problema foi a sequência. O tempo passou. A casa está lá, gente, em ruínas, do jeito que começou. E alguém pergunta, por quê, irmã Carmen? Porque a mente daquela mulher não foi modificada. Ela não foi trabalhada nem transformada. Se aquela mulher tivesse uma modificação na sua mente através de Cristo, possivelmente aquela mulher ia cuidar daquilo que ela ganhou. E aquela transformação seria de fato bênção para a vida dela. Tem gente que é assim. Ela até ganha bênção.
mas ela não sabe tratar com ela. Ela não sabe cuidar daquilo que Deus já deu para ela. Então o Senhor está dizendo, tem que modificar essa mente, tem que ser transformado. Aí eu digo, um programa de televisão pode transformar a mente? Não pode. Um bom discurso? Não pode. O que transforma a mente tem nome, se chama Jesus. É Ele que pode fazer, não temporariamente, uma mudança, mas somente Jesus pode alcançar uma mente e fazer modificações duradouras, em que aquela pessoa que ganhar bênçãos será diferente. Ela não vai ter comportamentos como ela tinha antes. Ela vai se ajustar à medida que esse Deus e o céu promover para ela essas bênçãos, irmãos. Então, esse ano, o Senhor está dizendo que Ele quer entregar para pessoas aqui muitas bênçãos. Deus quer entregar muita coisa para você, mas você tem que saber dirigir o que Ele te dá. Não adianta o Senhor nos dar dom e talento e a gente não saber usar o que o Senhor nos deu. Por isso é que a modificação ou a mudança de hábito começa aí. E é difícil o discurso, porque às vezes a gente não quer essa mudança. Como eu falei no início, é uma guerra dentro de nós. Há uma milícia travada. E o Senhor está dizendo e quer provar para você que Ele pode transformar sua mente, desde que você queira. Tudo à disposição. Não tem como Jesus chegar numa mente, rasgar a mente de alguém, abrir o cérebro e colocar ou tirar aquele cérebro antigo e colocar o novo. Não que Ele não possa, porque Ele é poderoso. Eu digo que Ele é impossível. E Ele faz o impossível de fato. Se Ele quiser, Ele faz. Só que Ele não vai fazer, porque isso é o nosso papel, irmãos. É o papel da igreja. Se eu quero uma igreja modificada, começa por quem? Por você. E aí a gente culpabiliza alguém e joga no colo de alguém a culpa da coisa não acontecer. E o Senhor diz, começa a transformação por você. Começa esse ano você se dirigindo ao Senhor de maneira diferente. E por certo, aquilo que você não tinha decidido ainda, você vai decidir nesse culto. Você vai decidir nesse dia desta campanha. Olá, machuricandalai. E talvez ainda há entre nós pensando, como Jeremias 13:23 diz, pode o Senhor mudar as pintas de um leopardo ou a cor de um etíope? Alguém diz, será que Deus pode modificar a cor de alguém, irmã Carmen? Eu digo uma coisa, Deus pode até não mudar a cor da pele, mas Ele pode evoluir aquele que está na pele. A evolução, irmão, é uma coisa muito linda na vida de um homem cristão, principalmente. Porque às vezes a gente começa na nossa vida pensando de um jeito. Só que ao longo do curso, Deus vai nos norteando o caminho e mostrando as veredas dele e a sua verdade. E a gente começa modificando nossa maneira de pensar. E isso se torna alguém evoluído. É como alguém que criticava alguém por usar tal roupa lá no tempo não sei quanto. Aí quando vê hoje, já não critica mais porque ela está andando igual. Ou ela evoluiu, ou ela saiu do caminho, alguma coisa aconteceu. Mas aí eu digo, não é sobre isso, mas é aquilo que está aqui, ó. Vai modificar nosso coração, irmãos. E vai fazer uma igreja ser forte e poderosa. Tudo começa dentro de você e em você. É só você querer. E às vezes esses maus hábitos estão te atrapalhando o que Deus tem para a tua vida. E o meu Deus manda dizer que tem sim coisas boas para a sua vida. Deus quer entregar coisas lindas para você, mas Ele precisa que você tenha vontade de modificação, transformação da sua mente, renovação do seu interior.
e tudo vai acontecer pelo lado de fora. Se põe de pé. Glória a Deus. Evoluir é uma palavra, né? Às vezes o que eu falei parece ser tão antibíblico, né? E dá a impressão que eu vim aqui fazer um discurso positivo. Mas não, queridos. Eu vim dizer para você que Deus está com vontade de fazer transformação aqui. Deus está com vontade de entregar milagre. Deus está com vontade de fazer coisas grandes. Mas aí depende de quem? Disposição, é de você. E aí tudo vem por você. Você vê que Nicodemos, ele foi para o caminho certo. Ele foi para Jesus. Talvez tem coisas aí do seu coração que você precisa é nele. É com ele. E ele te dará respostas. As quais você está, sabe quanto tempo? Com questionamentos. E o Senhor diz e me manda dizer que Ele quer modificar esse ano para você. Ele não quer mais que você fique ali questionando o que passou. Mas Ele quer apresentar a você coisa nova. Uma vida nova. Um ministério novo. Ai, e eu tenho uma convicção. A nossa igreja está se fortalecendo. De uma maneira que não é em gritos, pulos e sussurros. Mas é dentro de nós. Quando a palavra ela é aplicada num homem que entende o que Deus fala, é aqui dentro que modifica, irmão. É dentro de nós. E o Senhor está falando com pessoas aqui, que Ele está modificando hoje. Porque você decidiu isso. E que você chegou aqui dizendo: Pai, eu não quero mais ser essa mesma pessoa. Pai, eu preciso de uma transformação. Pai, alcança-me com a tua misericórdia. Às vezes a gente pensa, olha irmãos, eu vim conversando com o Sérgio no meio do caminho. E uma das minhas falas foi a minha primeira participação no culto de 12. Eu confesso para vocês que eu lembro apenas de 2 campanhas dos 12, irmã Luzia. Porque foi marcante para a minha vida. Porque tem coisas que só Deus pode modificar. E na primeira campanha que eu fiz há 7 anos, quase 8 anos atrás, eu estava exatamente como você, sentado, ouvindo a palavra com a minha família completa. E eu lembro que a gente estava passando uma situação tão difícil. Uma situação tão apertada, tão confusa. E que eu lembro que aquele homem que estava lá a pregar, era um teólogo. Ele pregou numa simplicidade tão linda, que todas aquelas palavras entravam e faziam eu descarregar as emoções através das minhas lágrimas. E ele falava sobre os peixes e os pães, a multiplicação. Só que eu preciso falar algo para vocês. O porquê que modificou algo na minha vida naquela noite. Porque quando nós sentamos na terceira fileira com a minha família, nós estávamos tão bombardeados de situação. Nós estávamos sem definição. Não sabia para onde ir. Não sabia em que lugar que nós íamos começar. E eu lembro que aquele homem ele começou a falar de uma casa que ele queria vender na época, porque ele precisava ir para o Canadá. E era uma urgência para a obra do Senhor. E aconteceu que essa casa, ela ficou, sabe, sem ser vendida. Ele colocou a placa e ninguém nem sequer olhava para aquela casa ou perguntava sobre a venda dela. E um dia conversando com o irmão, ele falando, disse que o irmão disse assim: está vendendo a sua casa? Diz que no outro dia esse irmão botou a placa na casa dele. E no outro dia o irmão vendeu a casa dele. E esse pregador se ajoelhou no Senhor e falou: Senhor, por quê? Eu tenho uma emergência. Eu tenho uma emergência porque eu preciso ir para fora do país, o Senhor sabe, para a tua obra. Só que essa casa está lá sem a venda.
E o irmão que nem precisava vender a casa está lá com a placa, né? Já sem a placa, já vendeu a casa. Sabe que o Senhor falou ao coração desse homem dizendo: querido, meu filho, meu servo, aquele que vendeu a casa não suportaria o que você está suportando. E eu estou te dando uma experiência maior de espera. E quando ele ouviu isso, ele levantou da oração com um otimismo tão grande, porque é pelo Espírito, a gente entra e levanta diferente no joelho. E quando ele levantou, ele sentiu que chegou a bênção, pastor Amorim. No outro dia, a placa estava sendo tirada, ele vendeu a casa e ele foi para o Canadá fazer e construir a obra do Senhor na vida dele. Só que ele estava andando com o microfone, exatamente como eu estou, no corredor daquela pequena igreja. E ele andando, e eu disse ao meu coração: Senhor, bem que esse homem poderia falar alguma coisa para nós. A gente está tão tumultuado, a gente precisa de respostas, Edson. E ele foi passando, e eu falei: ele já se foi, Jesus. E ele foi indo lá para o fundo da igreja, e eu, bem que ele podia parar por aqui. E ele foi indo, de repente ele volta, e eu digo: ai, Senhor, ele voltou. Como se fosse Jesus ali, falando comigo. E de repente aquele homem passou, e eu digo: nossa, como a gente é mísero pecador, a gente não merece nenhuma palavra profética. E quando eu falei isso, aquele homem virou de uma maneira que eu não entendo, irmão. Ele só virou e olhou para o meu esposo, e ele disse uma frase: acabou o teu sofrimento. Essa frase eu não esqueço, são 7 anos. E alguém vai dizer: irmã Carmen, todo o seu sofrimento foram realmente exterminados, porque a palavra chegou profética. E eu digo: parte dela, porque muitas coisas ainda eu estou vencendo. E eu estou tentando transformar minha mente, irmão, para poder receber aquilo que Deus tem maior para a minha vida. E o que eu preciso dizer para você, que tem pessoas que vão receber essa mensagem, às vezes tão simples, dizer: acabou, acabou. E aí aquele que está entendendo, ele vai dizer: glória a Deus. Ele já vai glorificar ao Senhor nessa campanha, porque ele já entendeu que isso é para ele. Quando Deus fala acabou em uma situação, irmão, acabou. Você pode ter certeza, você pode viver os conflitos que vier, as crises que vier, mas aquela palavra ela vai inflamar teu coração, ela vai queimar todos os dias, mesmo em meio à prova, porque foi isso que esta frase me colocou dentro de mim. Um fogo, algo que arde todo dia, mesmo que às vezes venha a crise, mesmo que as portas se fechem. É essa mensagem que eu lembro de 7 anos. Acabou seu sofrimento, Carmen. Acabou seu sofrimento, Ricardo. Acabou seu sofrimento, Maria. E é dentro dessa mensagem que eu quero dizer para vocês. São transformações que Deus faz dentro de você, que vai modificar o teu ambiente de viver. E o meu Deus manda dizer isso para alguém. Esse ano, sua vida vai ser transformada dentro do teu lar, no meio daqueles que você ora, que você busca, que você está buscando. Sabe por quê? Porque hoje você está recebendo uma mente transformada de Cristo. E tudo vai acabar do ruim para o melhor. Quem quer essa ministração final de oração? Se você quiser, vem aqui na frente.